Olá, conselho do perito, Douglas. O que são os quesitos? E quando que eu apresento quesitos? Olha aí, essa pergunta técnica, hein? Apareceu aqui uma pergunta técnica. Vamos lá então. Cara, os quesitos, eles são de uma importância no processo judicial nunca antes medida. Normalmente, as pessoas não dão muita atenção pro quesito. Mas o quesito, ele tem o poder de virar o olhar do perito para aquilo que você quer que ele enxergue. Mas vamos dar um passo para trás para dizer o que são efetivamente quesitos. Quesitos são perguntas que você pode fazer para o perito. Em que momento? Tá? Lembre-se que o processo ele é uma pasta virtual onde tem os documentos lá dentro. Todo mundo acessa, todo mundo não, o juiz, os advogados das partes e o perito. Então o processo está andando, o juiz marca uma perícia. Quando ele marca a perícia, ele abre prazo para indicar o assistente técnico e apresentar quesitos. Esses quesitos, essas perguntas que você vai mandar para o perito, esses primeiros quesitos a gente chama de quesitos originais ou regulares. São os primeiros ali. Como é que você vai fazer? Você vai fazer numa folha e essa folha vai para dentro do processo. E o perito vai ler os quesitos, as perguntas, antes da perícia. Antes da perícia acontecer, os quesitos vão estar lá dentro do processo para que o perito se prepare para responder essas perguntas. Então, cara, quando você quer que o perito faça algum tipo de avaliação, algum tipo de teste, alguma análise muito específica, você tem que fazer perguntas que vão fazer com que ele se mexa. Vão fazer com que ele faça essa análise, faça essa avaliação. Então, os quesitos originais eles são muito importantes. Hoje, dentro do que eu faço, os advogados eles compram muito esses quesitos originais, porque tecnicamente é a pergunta que mais vai trazer o perito para o lado da sua tese. Vou dar um exemplo, né? Você sabe que o paciente tem uma deficiência de flexão de ombro, que ele não passa de 90 graus, né? O paciente está ali meio. Que pergunta você pode fazer, né? Você quer mostrar que a pessoa não tem condições de erguer o braço. O que você vai fazer? A pergunta é: queira o expert codificar, quantificar e qualificar a função mobilidade articular ativa de flexão. Porque daí ele vai ter que ir lá avaliar. E quando ele avaliar, o resultado vai ser positivo para você. Isso é um exemplo no paciente, né? Mas vamos pôr no local de trabalho, né? A pessoa diz que sofreu uma doença ocupacional. Ah, tô adoecido. É porque eu carregava peso. Aí quando você vai lá ver, as caixas eram de papelão e pesavam 4 quilos. Que pergunta você vai fazer para o perito que a resposta dele vai te favorecer? Você vai perguntar para ele: quanto pesava as caixas? Tanto. 4 quilos. 4 quilos oferece risco ergonômico? Não. Leve, talvez, né? Se tiver repetitividade, não, mas vamos pensar que de vez em quando. Então essas perguntas são muito estratégicas. A gente chama de quesitos originais regulares. Depois que você entrega isso, o advogado junta no processo, é um papel, né, que vai dentro do processo. Existe um corte onde a perícia vai começa a perícia aqui, tipo, a perícia foi marcada hoje às 8 da manhã. Começou a perícia às 8 horas, até a entrega do laudo, que isso pode demorar 20 dias, existe uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, a gente tem os quesitos suplementares, que podem ser entregues no papel depois que a perícia acontecer. A perícia já aconteceu, o perito foi embora e você vai fazer perguntas suplementares. Ou, durante a diligência, você já pode pedir licença para o perito para fazer algumas perguntas para ele. Olha, doutor, enquanto a gente estava conversando aqui, me surgiu algumas dúvidas. Eu posso lhe perguntar?
Se porventura ele disser que não, você não, tudo bem, mas eu vou. As dúvidas que eu tenho aqui, eu vou enviar para o advogado peticionar em forma de pedido de quesito suplementar. É muito mais trabalho para o perito. Então, normalmente, assim, eu nunca tive, tá? Mais de 3.000 processos que eu trabalhei, do perito proibir. Não, não vai, ninguém vai falar nada. Normalmente a gente já faz perguntas ali, tá? Então, entre o começo da perícia e a entrega do laudo, nós temos os suplementares. Depois que entrega o laudo foi entregue, tá lá, já foi entregue. E existe os quesitos complementares, que são perguntas que vêm depois. Esses, inclusive, você não encontra no Código de Processo Civil, tá? Não está escrito lá quesitos complementares. O que diz o Código de Processo Civil é que o perito deve esclarecer ponto divergente entre o laudo e o parecer do assistente técnico. Esse esclarecimento de ponto divergente, ele vem em forma de quesito complementar, ou seja, o quesito que vem depois da entrega do laudo. Então, esses são os 3 tipos de quesito: os originais, os suplementares e os complementares. Todos eles servem para te trazer, te aproximar da sua tese. E os quesitos servem também para quê? Para enfraquecer o laudo do perito, principalmente os complementares, mostrando que ele errou, mostrando que ele deixou de fazer alguma coisa, mostrando que ele não evoluiu. Então é sobre isso. Beleza? Quer aprender tudo sobre físico forense? Quer se transformar num físico forense em 8 semanas? Quer fazer parte da maior comunidade do Brasil envolvendo a fisioterapia forense? Cara, você tem que vir pro lado de cá. Eu te transformo em fisioterapeuta forense em 8 semanas. Bora? Valeu? Fui!